Ellen White foi uma profetisa legítima ou se os escritos dela dividiram o cristianismo. Bora pro vídeo! Sempre com esse tema, né? Qual igreja é, qual não é, tal. A igreja adventista tem um quê, assim, restauracionista, que sobre a ideia de remanescentes e tudo mais. Quando alguém fala assim, você está numa roda fora da fé, assim, num outro lugar, você é da igreja adventista, adventista é igreja, é seita, não sei o que lá. Por que a igreja adventista não é uma seita, mas é a igreja de Cristo? Então, caro Joaquim, caro pastor César, caro ouvintes, desde pequeno, desde muito tempo, nós temos ouvido falar sobre esse tema, né, que a igreja adventista poderia ser uma seita. Mas assim, olhando para aqueles do passado, né, para a segunda geração, para a terceira geração, muito da conduta desses adventistas podiam até dar a entender isso. Por exemplo, falava-se muito sobre o sábado, falava-se muito sobre saúde, falava-se muito sobre a lei, e esqueciam muitas vezes de falar do principal. O principal é a caminhada com Cristo. Mas essa próxima geração, né, a minha geração, quem sabe a anterior, isso já vem caindo, vem diminuindo. Então, hoje em dia nós temos uma compreensão mais ampla, mais fácil, mais dinâmica, que mostra para as pessoas que a igreja adventista, ela é uma igreja que a sua doutrina se encaixa perfeitamente com a Bíblia. E é exatamente isso que eu vim aqui, através de textos e reflexões, tentar abençoar o ouvinte, abençoar para que nós possamos crescer em Cristo e, quem sabe, aprender uns com os outros. Ok. Joaquim, por que você entende e defende que a igreja adventista é uma seita? Bom, então, é interessante a colocação do Drummond, ele dizendo aqui que a igreja mudou. Eu discordo da colocação dele. Mudaram algumas pessoas dentro da igreja. Então, algumas pessoas dentro da igreja, eu conheço muitos adventistas que, por sua vez, não creem, por exemplo, em Ellen White. Sabia disso? Sabia. Conheço adventistas que são do sétimo dia e não creem em Ellen White. Conheço vários outros que se posicionam contra muitas doutrinas da igreja, mas esses são casos isolados e pela igreja eles não são considerados exemplo, fiéis, né? Pessoas que seguem os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus, segundo a teologia da igreja. Bom, por que a igreja adventista ela é considerada uma seita? O ponto principal, né, é ela ter, além da Bíblia, ela tem os escritos da senhora Ellen White. Então tá lá no manual, né, nas 28 doutrinas da igreja, item de número 18, tá lá. E aí, não só isso, mas a igreja ainda continua perguntando para as pessoas: você crê no espírito de profecia? Para ser batizado na igreja adventista, não basta só crer em Cristo, não basta só crer na Bíblia, tem que crer em Ellen White. Então ela é a fonte autoritária da igreja adventista, apesar dos adventistas não afirmarem isso. Eu estava conversando agora no metrô pelo WhatsApp, né? Eu participo de vários debates aí no WhatsApp também, com sites adventistas. Já fui colocado para fora de vários adventistas, Testemunho de Jeová. Quando o pessoal começa a ver que eu estou apertando muito, então eles me colocam para fora. Mas eu ainda estou aí no grupo dos adventistas, que o senhor Azenilton, que é mineiro também, né? Azenilton Brito, ele estava lá defendendo a posição de Ellen White. Bom, não precisa nem dizer que o Azenilton foi quem traduziu O Abalo do Adventismo, um livro contra a igreja. Traduziu, por exemplo, os livros de Janine Soltron, uma profetisa que se levantou dentro da igreja dizendo que tinha o espírito de profecia. E a igreja não aceitou, ela foi banida. Só um detalhe, essa profetisa, pastor, nós não entendemos qualquer pessoa que se autodenomine profetisa ou profeta, nós não aceitamos essa pessoa. Então, assim, para que essa pessoa seja aceita, ela precisa, né, de passar nos testes que nós sabemos bem como são. Já vi vários podcasts aí que as pessoas ficam nesse debate que acabam virando um looping que não sai. Mas o mais importante, se a vida dela é condizente. Por quê? Porque tem que ser uma vida de relacionamento com Deus. Não é simplesmente eu me autoafirmar, me proclamar como um profeta. Não é isso. Por isso que ela não foi aceita. E a prova de que não era de Deus... Mas tem algum profeta que foi aceito fora Ellen White? Não. Não, porque não precisa. Mas pode acontecer.
Pode acontecer. Não nós vai, vamos a igreja não vai nós vamos aceitar tratar nunca. sobre isso. Nós vamos tratar sobre isso. Mas Joel não fala que vossos filhos profetizarão Isso. e vossos velhos. Ou seja, se Joel está dizendo, eu aceito a Bíblia, pode acontecer e nós cremos que vai acontecer. Cremos que vai acontecer também curas. Mas a Janine Soltron não é a única. Teve uma agora, Daisy o nome dela. E muitas outras mulheres e homens se levantaram na igreja dizendo que tinha o espírito de profecia, que estava sobre ele o espírito de profecia. Mas aí E tem que ser, pastor, desculpa, pastor, eles não podem se autoproclamar, entende? O que acontece? Essas pessoas, eu vou dar um exemplo. Eu vi um satanista, né? Não sei se ele é de Angola, de onde que é um exemplo, tá fora, mas vai ficar dentro. Eu vi esse satanista e me interessei por ouvir o testemunho dele, ok? Quando eu ouvi o depoimento dele, eu fiquei percebendo se existia alguma coisa contrária à Bíblia, que pudesse me dar a entender se era correto, se era verdadeiro, se era falso, se ele estava falando a verdade, se ele estava falando mentira. Ele falou várias coisas que me deram a entender que era verdade. Vou citar apenas duas. Uma delas, perguntaram para ele assim, qual é a aparência, porque ele dizia que via a imagem de anjos do mal, o tempo todo acompanhando, estava com ele, e via também os anjos do bem chegando. Aí perguntaram para ele assim, qual é a aparência dos anjos do mal? Ele disse assim, exatamente como a dos anjos do bem. Porque, biblicamente, nós sabemos que quando eles foram expulsos, onde está escrito que eles perderam a beleza ou que perderam a formosura? Em lugar nenhum. Então, exatamente igual. Eu falei, como é que você se distinguia? Como é que seria a distinção entre um e outro? Ele falou, pela conduta. Então, baseado nisso, eu falei, isso tem a ver com a Bíblia, tá certo? Ou seja, outro ponto, ele falou assim, que aquelas pessoas que levitam na África, é algo que eu já li um livro sobre isso de outra pessoa que quase se virou um satanista. Ele fala que aquilo ali eram anjos do mal que levantam as pessoas, aquilo é real, levantam as pessoas e tal. Então, ou seja, baseado nessas informações, nós podemos julgar se a conduta de um profeta é verdadeira ou se ela é falsa. Agora, eu queria falar uma coisa, se pode me cortar à vontade, tá? Eu queria dizer uma coisa que é o seguinte, tem muito mal entendimento em relação a Ellen White. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, eu estou aqui sentado, falamos aqui um pouquinho antes de abrir o podcast sobre um trabalho social que eu faço, de ajudar as pessoas, né? Eu prego, eu tento servir a Deus, eu tento fazer uma obra digna, eu só estou sentado aqui por causa da Ellen White. Eu sou 100% fruto da Ellen White. Eu não voltei, eu sou adventista de berço. Porque você recebeu o livro O Grande Conflito, por exemplo? Vou te falar, eu vou te dizer, quase isso. Eu sou adventista de berço, mas na minha juventude eu saí da igreja. Fui para longe. E depois de alguns anos, um dia, eu mexendo no armário, no porão, tinha lá um monte de coisas, mas em um local só tinha um livro. E não foi eu que coloquei aquele livro lá, não sei como é que ele apareceu lá, não sei como é que ele surgiu. Talvez ele tenha vindo nas coisas quando eu mudei da casa da minha mãe, quando eu me casei, não me lembro. Enfim, e eu peguei esse livro, O Desejar de Todas as Nações. E esse livro é um livro maravilhoso que fala sobre Jesus. Então eu comecei a ler esse livro e eu, que era uma pessoa totalmente fora dos caminhos de Deus, me apaixonei pela pessoa de Jesus. E depois de poucos meses lendo o livro, eu lia devagar, não queria que acabasse, eu decidi pelo batismo. Eu falei, eu não consigo ficar fora mais. Eu me apaixonei por Cristo. Então, ou seja, eu sou fruto. Aí eu faço uma pergunta ao pastor. O senhor diz que na igreja adventista tem pessoas que são sinceras, podem ser salvas, não disse hoje, já ouvi, né? Porque não creem na Ellen White. E o que o senhor acha? Eu posso ser salvo crendo na Ellen White? Veja bem, você pode crer em Ellen White. Agora, você não pode crer nos escritos de Ellen White. É Não, diferente. nos escritos. Nas profecias de Ellen White. Então, você crê em Ellen White como uma mulher, como uma escritora qualquer, você pode crer. Agora, crer que ela foi inspirada por Deus e os seus escritos têm o mesmo grau de inspiração que a Bíblia. Não tem. Puxa, que interessante você falar isso. Então, Ellen White não foi inspirada como foram todos os escritores da Bíblia? Vou lhe fazer uma pergunta. Não, responde a minha. Eu vou primeiro. responder com uma pergunta. Vou responder. Sim. Vamos lá. Já aconteceu com vocês, pregadores, de um dia estarem para pregar, para subir, e por algum motivo, que você não sabe qual é, você mudou a mensagem? Sim, várias vezes. Muitas vezes. E lá na hora de ir embora, alguém vira para você e fala assim, o senhor pregou para mim. Sim. Várias vezes. Quem mudou aquela mensagem? Deus, não tenha dúvida. Espírito Santo? Mas Sim. eu não sou inspirado como qualquer escritor bíblico. Calma lá. O senhor foi inspirado pelo Espírito para mudar o... Com toda certeza. Então nós cremos que a obra do Espírito ela é um pouco mais abrangente.
Então entenda, se eu falar pela lei e pelos profetas, eu estou falando, se eu falar da Bíblia, se eu falar do que está de acordo com a Bíblia, eu estou falando pelo Espírito. É o mesmo grau de inspiração que qualquer outro escritor bíblico tem? Vamos lá. Essa é a pergunta. Não, porque eu vou responder. senão a Bíblia não está completa. Não, está. Sabe por quê? Está completa. O Espírito é o mesmo. A Bíblia Entenda uma está coisa. completa. O Espírito é aquele que inspirou o Senhor a mudar a mensagem. O Espírito é aquele que pode me inspirar a mudar uma mensagem ou para Então ele escrever pode um livro. mudar o que está escrito aqui? Não, calma lá. Agora você chegou no ponto que eu queria. Se tiver alguma coisa nos escritos dela contrários à Bíblia, o senhor está certo. Muitos. Mas aí que tá. Nós não achamos isso. Entendeu? Esse vai ser o debate. O ponto vai ser esse. Ok, Joaquim. Certo. Mostra o texto aqui, então. Vamos lá. Qual que é o Isaías, problema? a lei é o testemunho. Se não falar segundo esta palavra, nunca verão a alva. Tá? Então, por exemplo, doutrina do santuário, juízo investigativo, natureza pecaminosa de Jesus e tantas outras doutrinas que Ellen White reafirmou essas doutrinas. Por exemplo, Jesus é o Todo-Poderoso? Sim. Claro. Você sabia que Ellen White ensinou que ele não era o Todo-Poderoso? Não sabia. Não sabia disso? Me mostra o texto. Tá bom, vamos mostrar o texto para você. mostra. Agora, não, peraí, não tá aqui na bala. Cláudio, você pode pegar antes aquelas imagens? As imagens, por favor. Eu quero imagens. Porque sabe o que é importante, Drummond? Drummond? O importante é nós analisarmos o que ela falou à luz do que a Bíblia diz. Concordo. Então, por exemplo, Jesus tinha a natureza caída? Natureza de Cristo. Era uma natureza caída, Então, pecaminosa. Só um detalhe. Não estou dizendo que ele pecou. Ok. Tinha uma natureza caída, pecaminosa? Vamos lá. Existe uma discussão gigantesca na Igreja Adventista sobre a natureza de Cristo. Se ela é pré-lapsariana ou pós-lapsariana. Antes de Adão ou pós-Adão, né? A natureza de Cristo. E a Igreja Adventista não chega a uma conclusão hoje. Sim, Porque mas o ex-presidente Ted Wilson Mostra o texto. afirmava categoricamente isso. Mostra o que a texto. natureza dele era caída, pecaminosa. Agora, Ellen White disse que em sua parte humana, Cristo herdou o que herda todo filho de Adão, uma natureza caída, pecaminosa, senão ele não seria semelhante a nós. Então, ela diz que ele não pecou, mas ele tinha uma natureza caída. Isso é uma heresia. A Bíblia diz que ele é santo, imaculado, separado dos pecadores, que ele disse assim, Jesus disse, filho do o príncipe deste mundo está vindo aí, mas ele nada tem em mim. Por quê? Porque ele não tinha natureza caída. O senhor acha que como carpinteiro, ou construtor, né, que é a palavra mais ideal ali, ele poderia martelar o dedo? Claro, ele sentiu dor. Então, se ele poderia errar a martelada e acertar o dedo, o senhor crê como nós adventistas cremos. Não. Porque ele veio com a possibilidade... Você acha que ele herdou a natureza caída de Maria? Não. Eu acho que Jesus... Não? Calma lá. Eu acho que Jesus, ele veio como 100% Deus E 100%, e 100% homem. Defendemos o mesmo. Pronto, então estamos juntos. Só que ele é superior a quem? Ele é superior a Adão. Claro. Agora, Adão veio com natureza caída? Mas só um detalhe. Adão veio com natureza caída? Não. Então, não, claro que não. Se nós ele é achássemos... superior a Adão, como admitir que ele tem uma natureza caída? Ele foi gerado por outro homem. Então ninguém poderia dizer, né? Qualquer homem vai dizer em pecado e concebeu minha mãe. Mas Jesus não, porque ele teve uma natureza caída. Ou seja, quando o Espírito Santo habitou lá em Maria, eu te pergunto, ele foi gerado por um outro homem? Não, pelo Espírito. Foi gerado pelo Espírito Santo. Com certeza. Então, por isso ele não participou da natureza humana caída de Maria. Posso fazer uma pergunta? Sim, pode. Se Jesus não tivesse a possibilidade de errar a martelada, se Jesus não tivesse a possibilidade de cair em tentação, de pecar, a vinda dele aqui não teria sido aprovada pelo céu e, digamos, por Satanás. Porque o grande acusador, Satã, ele fica buscando todos a quem acusar o tempo todo. A nós de dia e de noite e também, com certeza, a Cristo. Então... Só que Jesus ele não encontrou nada. Nada, mas... Porque ele não tinha a natureza caída. Então nós pensamos Adão igual... Adão tinha a natureza caída quando foi formado? Não. Então Jesus mas sabe é superior a Adão. Drummond, Jesus é superior a Adão. Então ele veio na forma humana, ele poderia dar uma martelada no dedo, porque ele sentiu fome, foi tentado em tudo, ele poderia. Mas ele não tinha a tendência que eu tenho e que você tem. Mas a questão dele ser tentado, para você ser tentado, Joaquim... Não significa uma natureza caída. Então, para você ser tentado... Para conhecer o bem e o mal, não precisa ter natureza caída. Então, mas conhecer o bem e o mal não significa
ter natureza caída, é verdade. Isso. Deus conhece o bem e o mal, o Isso. Pai. Adão Mas também. quando Jesus é tentado, a Bíblia não diz que você é tentado quando é atraído pelo seu próprio desejo? Está falando de nós, não dele. Isso. De nós, homens. Nós, homens, mortais, que não nascemos como Jesus nasceu. Mas olha não só. fomos gerados pelo Espírito Santo. Então, eu tenho a mancha do pecado. Jesus tinha a mancha do pecado? Não. Então, pronto. Então, mas é porque é só uma compreensão do texto. O que ela quer dizer... Agora, desculpa, a gente está indo para vontade. outro Sim. tema. Só mas finalizar com essa... Podemos. Só finalizar, marcamos debater um outro sobre isso. dia. Só para Quanto tempo finalizar a gente essa. vai ter aqui, até para saber os assuntos em ordem. Era para ser 1 hora, mas nós começamos atrasados. Vamos tentar fazer 1 hora de programa. Vamos lá. Então, pastor Joaquim, se ele poderia errar a martelada e acertar o dedo, é exatamente o que Ellen White quis dizer. Ela quis dizer isso. Ele veio com uma natureza que ele poderia cair. Obviamente, Mas é isso que ela quer dizer. martelada não é nada moral, né? Não, mas ela não quer, ela não crê isso. Ela não quer dizer isso, entendeu? A gente está tentando inferir ao texto o que ela não quis dizer. Então, mas é que natureza pecaminosa tem a ver com moralidade. Sim, mas é porque, digamos que ela tenha usado a expressão de forma inadequada, ou ele usou da forma correta e nós estamos interpretando da forma inadequada. O ponto principal é, Jesus poderia pecar, sim ou não? Porque se ele não pudesse pecar, ele roubou. A vinda dele veio aqui, ele roubou. Ele foi tentado em tudo. Então pronto, estamos juntos, pensamos igual, acabou. Não, porque Adão foi tentado, só que Adão cedeu à tentação, Não, mas ele não tinha não, mas não é isso que quer natureza caída, olha a diferença. Não, mas é só uma questão A de nossa expressão. tendência é pro pecado, não era a natureza de Jesus essa. Mas não é o que ela quis dizer. A natureza de Ela Jesus. quis dizer... Ela diz que Cristo herdou o que herda todo filho de Adão, uma natureza caída, pecaminosa. Mas é só então força ela de não expressão. deveria dizer isso. É só força de expressão. Não, isso é muito claro. É força de expressão, entendam. Por isso que ela Entendam. cria que ele não é o Todo-Poderoso. Então você sabe que os pioneiros negavam a Trindade justamente por não, negar pausa aí. a divindade de Jesus. Eu tô falando dos pioneiros. Não sou E que- Ellen White, só depois de muito tempo, é que ela foi reafirmar a doutrina da Trindade. Por que ela não combateu Pausa isso lá, do início? vamos isolar a Trindade um minutinho. Só quer dizer que por isso nós não aceitamos Cristo, ou porque estamos errados na aceitação de Cristo, só porque nós acreditamos que Cristo veio 100% como homem também e podia cair em tentação, podia pecar? Não, a igreja adventista do sétimo dia, ela é uma seita. Não, então é peraí, só- mas vamos não voltar, é só vamos finalizar por isso. Não, Tá, é não, só mas por peraí, isso. vamos voltar. Tá. E aí o senhor falou depois sobre a Trindade. O fato de alguns pioneiros Negarem. não terem chegado à Negarem a Trindade, Tá, mas não negarem. importa. Sabe por que não importa? Porque o adventista hoje não nega. O adventista hoje não importa, não se preocupa com isso. Ei, mas a gente tá falando de alguém que praticamente fundou a igreja. Mas é que tá, então- Você sabe que a igreja foi fundada em cima de quem? Batistas- Ellen White, José Bates. Não. E sim. Vamos lá, batistas, presbiterianos, Metodistas, enfim. metodistas. Ela era metodista. Ou seja, então, os que nos acusam hoje são aqueles que fundaram a igreja. Então, vou devolver para vocês. Não, mas eles se afastaram. Essa é a diferença. Eles apostataram. Pois Eles é. negaram a fé. Quando negaram a Trindade. O desapontamento aconteceu Quando em que ano? afirmaram, por exemplo, que Ellen White tinha o mesmo nível de inspiração do que qualquer escritor da Bíblia. Nós vamos chegar lá. Que ano que foi o desapontamento? 1844. 1844. Que ano que a igreja adventista foi fundada? 1863. 3. Olha para você ver quantos anos. 9 anos de diferença. E porque ela demorou Nesses tanto 9 tempo para anos. combater a Trindade dentro do grupo. Não foi não. Dentro do movimento do Advento. Nesses 9 anos, a igreja foi se formando. Então, querer avaliar a igreja nesse período anterior à sua fundação, eu acho que é um pouco injusto, né? Mas então, para crer na Trindade tinha que depender de Ellen White? Inclusive, eu queria ler um texto aqui, ó. Peraí, você perguntou? Crer na Trindade tinha que depender de Ellen White? Não, mas não dependeu dela. Vou te ler um texto aqui. Eles ó. negavam. Ó, olha só. E morreram negando. Vou ler e vou responder uma pergunta de vocês. A Olha. Ellen White não morreu negando a Não, Trindade. eles, os fundadores. não. o também Tiago não. White, sim. Sim, o marido outros, dela, por outros, exemplo, negava. outros. É. Vamos lá, ó. Os pioneiros eram Isso, negadores verdade. da Trindade. Como a Tá certo ou não? doutrina. Mas Sim, só sim. nesse É período fato, antes é da fato. igreja. Antes da igreja ser estabelecida. Então não vale para nós. Ó, como que a doutrina adventista foi nesse período que nós estamos falando, né? Até 63. Como é que ela aconteceu? Aqui, ó. Tô dando um Google, tá? E o objetivo de eu dar o Google é porque qualquer pessoa que quiser tem esse mesmo acesso. Ó. Após o grande desapontamento de 1844,
que Jesus não voltou, obviamente. Pequenos grupos se reuniram e lideranças, como Tiago White, o senhor falou Joseph Bates e outros, e passaram noites estudando as Escrituras. Não foi Tiago, não foi somente Joseph Bates, mas pequenos grupos, isoladamente, ok? Sim, tinha o grupo Vamos de lá. Maine, o grupo de Portland. O uso da Bíblia como base é o título do próximo tópico. Ellen White nunca deixou novas regras sem base bíblica. A Bíblia era o único guia de regra e fé. Estabelecimentos e dúvidas. Quando o grupo ficava preso em um texto difícil ou não chegava a um acordo, eles entravam em oração. Ou seja, o grupo que se reuniu, o grupo que buscava chegar a essa doutrina, eles reuniam sem a participação dela. Eles se reuniam, eles oravam, eles buscavam pelo Espírito Santo, eles buscavam entendimento na palavra, e eles iam chegando a essa conclusão. Ok, chegando a um ponto que às vezes não houvesse uma saída, ela também entrava em oração e pedia ajuda a Deus. Então, ou seja, não foi Ellen White que participou diretamente da formação da doutrina adventista. Não foi ela. Ela é uma das fundadoras, ela está desde o princípio, mas não somente ela. Eles tiveram o cuidado dos estudiosos daquele período, nesse período aí, até a fundação da igreja, eles mesmos estudaram. Então, você pode discordar de Ellen White? Se eu posso depende. Por exemplo, vamos lá. Eu trouxe aqui algumas profecias da Ellen White cumpridas. Várias profecias que mostram para nós que ela é uma profetisa de Deus. E é óbvio que tem uma série de outras profecias que ela já profetizou para o futuro, né? Ela errou, né? Não, para o futuro. Ela Não, para o errou. futuro. Não, algumas porque eu não. trouxe as Você fala erradas. que ainda não se cumpriram. Eu trouxe aqui várias que se cumpriram. Eu trouxe várias que não se cumpriram com a resposta de cada uma. E tem também, que não preciso nem colocar, está no grande conflito, dezenas de profecias para o futuro, ok? Ok. Tem uma profecia que eles disseram que era uma profecia que não se cumpriu, que é o seguinte: ela foi visitar alguém que estava doente, e aí ela disse, eles perguntaram para ela assim, alguém que estava com ela, o que você acha, que ele vai melhorar? Ela disse assim, eu acho que ele vai melhorar. E em 2 dias o cara morreu. Agora, quando aquela pessoa perguntou para ela se ele ia melhorar, ele estava querendo saber, profeticamente, você teve uma visão, você perguntou para Deus, você orou e agora? Vai melhorar? Quem está dizendo? É você, é Deus, é o anjo? Não fizeram essa pergunta. Então, assim, é muito complicado, porque, imagine só, uma pessoa que é tida com profecia, se ela dissesse, o dia tá bonito, hein? Não vai chover. Se choveu, profetiza falsa. Então é muito injusto, ela né? disse Nesse que foi contexto. revelado a ela o dia e a hora da vinda de Jesus, depois do grande desapontamento de 1843 e 1844. Breve, foi revelado ou não? E Paulo também achava isso. Não, nós, eu tô falando os de Ellen vivos. White. Foi revelado ou não? Você não pode usar esse argumento. Eu quero saber se foi revelado ou não. pra ela, o Não, dia mais e a ou hora. menos sim. Não, Não, foi o revelado? dia e a hora não. Não, ela teve um sonho. Tá nos primeiros escritos. Não, ela fala teve que um foi sonho. revelado Foi a revelado ela. a ela. Calma aí. Isso. Não, pera, ela fala que foi Depois que ela revelado a saiu da o visão. dia e a hora da volta de Sim. Jesus está nos primeiros escritos. Senhor. E ela também não coube ela lembrar-se, ela não acordou do sonho ou da visão. Desculpa, quando ela saiu da visão, Deus fez ela esquecer Então, o dia e a hora. Você crê nisso? É claro que eu creio. É claro que eu creio. Entenda uma coisa. Desculpa, Drummond. Eu conheço muitos adventistas inteligentes como você, mas eles continuam crendo. O doutor Rodrigo Silva, né, amigo do Meu César amigo. Cavalcante, Meu amigo, sim. amigo do dessa. César Rodrigo é Cavalcante dessa. aqui, ele crê. É um uma pessoa fantástica, absurdo. inclusive. É um arqueólogo excelente, teólogo péssimo. Pastor, já virou irmão dele em Cristo? Ainda não? Eu creio que Deus salva pessoas em várias Amém. denominações, inclusive dentro do Adventismo. Amém. O Joaquim também crê que Sim. Deus salva dentro do Adventismo. Então eu conheço posso ser salvo? pessoas- Eu posso ser salvo? Claro. Se Quem é você melhor? não crê em doutrinas essenciais negadas pela igreja, por exemplo, você crê que Jesus é o arcanjo Miguel? Nunca? Não crê? Não. Não, veja bem. Jesus não é o arcanjo Miguel? Veja bem. Jesus, preste bastante atenção. Jesus, eu respondi muito rápido. Eu pensei que se você perguntasse se ele é um anjo. Jesus não é um anjo. Jesus, aquilo é uma Mas a pergunta tipologia. dele ele é o arcanjo Miguel? Claro que não. Não. Ele não é um anjo. Não, mas a pergunta ninguém falou anjo. Nem eu, nem ele. A pergunta É Miguel, Jesus ele é tipologicamente Miguel, sim. ele é Miguel. Não, tipologicamente sim. Ah, tipologicamente. Com certeza. Vamos lá. Quem estava... Quem disputava lá o corpo de Moisés? Isso, exatamente. Quem? Miguel. Não Jesus. foi Jesus. Vamos Miguel, lá. peraí, calma. Miguel é uma pessoa e Jesus é outra? Vamos lá. Ou é a mesma pessoa? Vamos lá. Jesus, tipologicamente, é Miguel. Ponto.
Ponto. E aí Vamos a Bíblia lá. apresenta apenas Bem, uma tipologia. Deixa eu avançar. Sim. Ali, quando os 3 anjos vieram visitar Abraão, quem estava ali? Quem é aquele que ficou e foi adorado? Então, nós entendemos as chamadas teofanias, são manifestações de Deus. E quem era? Então, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Você tem inúmeras manifestações no Velho Testamento, tanto do Pai, como do Filho, como do Espírito Santo. Claro. Por exemplo, e ali Deus, quem Deus era? manifestou lá para Moisés numa sarça. E aí, Deus é uma sarça? Tá, mas ali quem É uma era? sarça, não? Não, ali quem Não, era? é uma manifestação. Uma manifestação, Então, uma teofania. Miguel, é Jesus ou não? Calma, isso já foi respondido. Agora a pergunta. Ali nos 3, você não respondeu, fugiu. Não, tem ali Jesus, os 3 anjos. tem Jesus. Era 2 anjos e o terceiro Antes que elemento. Abraão existisse, eu sou. Mas peraí, você tem 30 anos, como é que você viu Abraão? A sua resposta é: ali são 3 anjos que representam a Deus. Trindade. Não, de jeito nenhum. Sim. Ali eram 3 anjos, não, eram 2 anjos e o terceiro que ficou e foi adorado por Abraão, quem é? Pode representar Jesus. Pode não, foi adorado. Sim, Se sim. foi adorado, Pode representar o Espírito Santo. não, Ou não? poderia, mas sabe o que o Adventista pode tá representar o Pai também. Mas ou nós não? temos, tá, tudo não, É Deus. mas Então, se é Deus, pode ser adorado. nós cremos. E você crê que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo? Deixa eu concluir, claro. Então, Da- como é que você vai saber deixa eu que avançar. era exclusivamente Jesus ali? Ok, tá, deixa eu avançar. Nós cremos, o Adventista crê, sabe o quê? Todas as manifestações divinas da Bíblia sempre são Jesus. Inclusive no deserto. O senhor crê ali que era Jesus também? Não, nós cremos. Isso não chega a ser uma heresia. Nós cremos que todas as manifestações... No deserto, qual texto? No você tá falando? deserto. Qual não, passagem? Não, durante o acompanhamento no sim, deserto, Paulo vai dizer aquela rocha era Cristo. Tal. nós Sim, cremos sim. que Ok, sempre as sim. manifestações... Ok. Cremos igual, sim. Ok. Quando apareceu ali, aquele soldado apareceu ali, aquele homem de guerra apareceu para Josué, quem era, pastor Joaquim? Foi adorado, hein? Deus. Jesus. Nós cremos que é Jesus. Sim, sim. Sempre, né? Deus, Jesus. Então, ou seja, por que essa teofania não serve para Miguel e vai servir para esses Mas é que a dois? pergunta do Joaquim, veja bem, diferente. nós cremos também, todo cristão crê, que lá em Josué 5, aquele general que aparece com a espada nua, que o Josué se dobra e adora, Sim. cremos que é Jesus, é uma cristofania e tal, tudo mais. Lá em Gênesis 18, lá em Manoá, no capítulo, não lembro o capítulo. Sodoma e Gomorra, na de destruição, Juízes. lá, quando tudo apareceu bem. para Ló. Tá tudo bem, mas a pergunta dele não é essa. A pergunta dele é a seguinte, ó. Você acredita que Jesus é o arcanjo Miguel? Que o arcanjo Miguel é Jesus? Ou que o arcanjo é uma criatura e apenas o representa? Vamos lá. Jesus é Deus e através de uma teofania ele é representado naqueles episódios com o nome de Miguel agindo em batalhas. Mas Essa é a existe uma resposta. criatura Não, Jesus criada, é Deus. mas, calma, minha pergunta é: existe um ser criado? Porque Deus é incriado. Existe um ser criado nas hostes celestiais com o nome de Miguel? Não. Ou toda vez que aparece, esse ser não existe e toda vez que aparece é uma manifestação? É Jesus mesmo? Jesus, então, essa fala de que nós não cremos... Miguel não existe? Não, é Jesus. Miguel não existe? Não, é um título de Não, Jesus. então, essa é a crença dele. Ele acha assim, ó. Não existe um arcanjo chamado Miguel. O arcanjo Miguel é Jesus. Essa é a crença. É a mesma teofania, é um título. Não, é diferente. Não, eu tô Quando dizendo... o Espírito Santo veio na forma de uma pomba, o Espírito Santo é uma pomba? Não. Mas estava manifestado ali como uma pomba. Jesus pode... Então, Jesus é um personagem, Miguel é outro personagem. Não é o mesmo. Aí a nossa divergência. Miguel não é criador, Miguel não pode ser adorado, Miguel não é Deus. Para nós é Jesus. Então você, me perdoe, está praticando angelolatria. Tá? É adoração de anjos. Ninguém se ajoelhou a Miguel. Tem algum texto? Mostra o texto. Alguém se ajoelhou a Miguel? Não. Não. Mas entendo, então não é angelolatria. Veja bem. Não. Jesus é Você Deus. diz que ele é Jesus. Veja bem, mas quando aparece como Miguel, ele não foi Então adorado. pode Ele adorar Miguel? Não. Pode Miguel adorar não. Miguel? Se você crê que é Jesus, claro, com certeza. É Jesus. Então você pode adorar o arcanjo Miguel. Se for Jesus, sim. Não, você pode, então. Não, se for Jesus... Você pode dizer assim: arcanjo Miguel, eu te louvo e te adoro. Na igreja, canta hinos de louvores a Miguel. Entenda. Gente, entenda Canta hinos de louvores a Miguel. Entenda uma coisa. Se Miguel é Jesus, pode. Não, vamos lá, entenda uma coisa. O fato de Jesus assumir uma postura que para nós é de guerra,
e ele se intitular Miguel, que não, é o que a palavra significa, nenhum outro há como ele, né? Se ele se intitular... Quem é semelhante? Quem é semelhante a ele? Miguel, hebraico é quem? Obrigado. Então, isso não quer dizer que nós aceitemos a Miguel ou possamos achar que de alguma forma ele seja um anjo. Então vamos lá. Se eu não creio que Miguel é um anjo, que Miguel é apenas um título que Jesus recebe em alguma ação, você não pode me imputar, Joaquim, o fato de dizer a Igreja Adventista é uma seita, que é o nosso ponto principal, porque ela diz que Jesus é um anjo, ele é um ser criado. Não, mas só a maneira errônea que vocês estão vendo. Entendeu? Jesus, é Deus, é o centro de todas as coisas. Ok, Joaquim, por que, saindo dessa questão da Trindade, por que você entende um outro ponto que o Adventismo aceita? Então, o Jesus da Igreja Adventista do Sétimo Dia não completou a sua obra na cruz do Calvário. Foi completar em 1844. Ora, peraí. Quando Jesus disse lá, na cruz, está consumado, não estava consumado? Consumado. Na cruz ou em 1844? Vamos lá, está consumado na cruz do Calvário. O que foi consumado na cruz do Calvário? O sacrifício pelos pecados da humanidade. Da humanidade. Correto ou não? Ok, certíssimo. O ponto que nós divergimos... E ele foi completar o quê? Calma lá. O ponto que nós divergimos é o posterior. Nós cremos que Deus é justo e santo. Ok? Então o sacrifício de Cristo foi pleno, foi perfeito, não é necessário outro sacrifício. Mas nós cremos na justiça de Deus. Eu vou te fazer uma pergunta. Digamos hipoteticamente que Billy Graham, esse fenomenal pregador que já faleceu, digamos que nós, em nome de Jesus, estejamos no céu e lá nós vamos procurar Billy Graham. Chega lá, Billy Graham não está presente. Hipoteticamente falando, obviamente. Como é que você vai saber se ali foi praticada a justiça de Deus na hora de levar ou deixar Billy Graham? Como é que você vai saber? Sabe como é que você vai saber? Simples. Porque Deus é justo. Deus é justo. Então, quando nós vamos para a doutrina do santuário, nós temos dezenas de textos que vão falar sobre o santuário celestial, em comparação com o santuário terrestre, e principalmente sobre o juízo de Deus. Eu estou aqui com um monte de texto. Apocalipse fala isso, Hebreus fala isso, não, calma aí, Daniel fala isso. Dezenas e dezenas de textos sobre santuário celeste versus santuário terrestre, não tem dezenas. Dezenas de textos. Dezenas não. Desculpa. Dezenas, milhares, quiçá, sobre justiça de Deus, aí sim. Não, eu quis dizer assim, dezenas de textos falando sobre todos esses temas que eu vou citar. Falando sobre o santuário, mais sobre o julgamento de Deus, justiça de Deus, juízo. Atrelado ao santuário? Não. Como um todo, mostrando que quando eu falo de juízo, é que assim, ó, eu linko ao santuário. Então, é que assim, Ronan, você linka pela sua cosmovisão, entendeu? Isso é uma posição teológica, não há texto. Não é um texto bíblico, vamos lá, você não consegue mostrar 2 ou 3 textos onde você tem um julgamento junto com o santuário no pós-morte. Eu entendi. Qual que é o texto? Não, mas o que eu quero dizer não é isso. Eu quero dizer o seguinte. Eu vou fazer uma pergunta. Por que que o Novo Testamento, no livro de Hebreus, linkado a Daniel, ao Apocalipse, Pastor Joaquim, por que que ele fala tanto de juízo e de santuário? Na sua concepção. Eu não vejo ele falando tanto de santuário. Vamos aos textos. Juízo tem. Agora, só pra gente ser mais prático. Não, preciso do texto. Só pra ser mais prático, tá bom? Você crê que está salvo? Depende. Nesse momento Depende. aqui? Nesse momento? Agora, hoje? Nesse Sim. momento? Agora. Sim, eu estou. E pra que juízo investigativo? E se eu cair amanhã? Não, eu tô falando hoje. Não. Hoje, pra mim, hoje... Jesus está fazendo o que agora lá no céu? Segundo a igreja. Vamos lá. Existe um juízo. Nós cremos que pela justiça de Deus, todas as pessoas que estejam aqui na terra têm que passar por um juízo. Pra que a Bíblia fala tanto? Diz Só um detalhe. contrário. Pra que a Bíblia fala tanto, principalmente Apocalipse 5? Quem é digno de abrir o livro? Por que João chorou? Porque somente Jesus é digno de abrir. Porque ele é o nosso juiz. Então por que Apocalipse está falando de juízo? Mas o cristianismo defende o juízo, tanto para o salvo quanto para o ímpio. O juízo do salvo é o tribunal de Cristo depois da morte. Isso. E o juízo final é o tribunal para o ímpio. Isso. A Bíblia tem esse juízo mesmo. Detalhe, então para vocês, a pessoa morreu agora. Se ela creu, o juízo tá salva. acontece agora.
Não, ok? não tem Não, claro. condenação. Mas não nós existe o condenação. pastor César falou que O eles também juiz é para creem. No galardão. juízo Galardão. do trono branco é para o ímpio, Apocalipse 20. Em que momento ele acontece? Depois do milênio, depois da volta de Ok, Cristo. depois mas de tudo. como é que vai decidir se eu tô salvo ou não? Já está salvo. Não, calma. Não vai Não, decidir, quem já está está no juízo decidido. final já está perdido. Já está decidido quem E é salvo está e quem no é juízo, perdido. Quem está no tribunal do Bema já está salvo. Ok, então deixa Eu eu estou salvo, por exemplo, Então, deixa por quê? Porque eu chegar sou ao bom, ponto. porque eu cumpro a lei. Não, Você eu sou aceitou Jesus. porque eu aceitei Jesus, creio no Senhor Jesus, será salvo tu e Na a tua tua casa. casa. Quem crê nele não é condenado. Quem crê nele passa da morte para a vida, não entra em condenação. Então veja, não vai existir um julgamento para salvação. Infelizmente a igreja adventista do sétimo dia prega isso porque você tem que guardar o sábado, você não Calma pode lá. isso, não pode Poxa, aquilo, segura o não sábado. pode aquilo outro. Então, não, é o que a igreja defende. Mas eu posso falar? Então Posso você tem pontuar? que ser Vou- fiel aos mandamentos para ser salvo. Ronaldo, tá contigo. Tá, pastor, olha só. Vamos por partes. Me faz uma resposta bem rapidinha. O senhor está salvo em Cristo Jesus porque o aceitou, certo? Ok, se amanhã o senhor desistir, cair em adultério, passar a roubar, fazer coisas erradas, o que acontece com o senhor? A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Então não tem um pecado que ele não perdoa. Concordo. Agora, por outro lado, eu estou aqui salvo. Eu creio Eu na queria minha saber salvação. amanhã. A pergunta Então, dele é: se amanhã você se desviar eu não sei, e eu virar não as costas conheço para amanhã. Jesus. Se eu apostatar, hipoteticamente. apostatar, vamos lá, se eu Isso, apostatar apostatou. da fé, neguei Cristo, vou para o inferno, com toda certeza. Então você pode perder a salvação. Não é perder a salvação. Deixar de ganhar. Não, o apóstata é alguém que abandona a fé Mas consciente. é perder sim, é perder. Tá. Porque ele era salvo e deixou de ser. Deixa eu tentar conduzir. Então, olha só. E digamos hipoteticamente que você volte. Apostatou. Não, você volte. apostatou, voltou, ioiô, ping-pong, acontece Mas muito o por aí. apóstata não pode voltar. Você acha que ele não volta? Não, aí na não é uma Bíblia não apóstata, aí é alguém que peca. Todo mundo peca aqui. Você não, Não, peca. peraí, mas calma lá. Você acha É o seguinte, diferente. se hoje eu estou em Cristo, se amanhã eu deixá-lo, É o filho eu não pródigo. consigo voltar mais não? É o filho pródigo. A blasfêmia contra o Espírito Santo, porque assim, você só é salvo porque o Espírito Santo convenceu você do pecado, da justiça, do juízo. Sim. Quando você comete uma blasfêmia e se torna uma apóstata, esse pecado não tem perdão. Pois é, nós divergimos muito nessa parte. Porque é o seguinte, como nós cremos que o sacrifício... Então, nesse contexto, o sacrifício de Cristo para nós é mais abrangente do que para vocês. Porque olha só... Porque você não nó- acredita que pode ter apóstata? Não. Pode ter aposta, mas nós cremos que... Pode perguntar para qualquer adventista. Você pode cair 10.000 vezes. A graça de Cristo vai estar Mas estendida isso por também você. nós Não cremos, negamos isso, caíram não uma coisa, negamos. apostatar é o... Apostatar, não, peraí. apostatar pra Então nós... você acredita que um adventista pode blasfemar contra o Espírito Santo e ele pode voltar a ser salvo? É porque a Porque blasfêmia... Jesus disse assim, ó, você pode, se Tudo você menos a blasfemar contra o blasfemar de Pai Deus. e contra o Filho, você tem perdão. Se você blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão nem nessa vida, nem na vindoura. Quer dizer que você não acredita assim? Acreditamos, só que nós entendemos diferente a blasfêmia contra o Espírito Santo. Como é que nós cremos? Nós cremos que a blasfêmia do Espírito Santo é como você resiste aos rogos dele e você não mais o aceita, não mais Isso o é um ouve. apóstata. Vou dar um exemplo. Agora E vou dar tem o meu perdão pra exemplo. ele? Então eu fui um apóstata. Não. Não. Pastor Calma Joaquim. aí. Você pode ter, Não é porque eu voltei que que o eu não conceito fui. de apostasia é diferente, certo? Então tá, eu fiquei alguns anos, mais de 10 anos fora da igreja, fazendo E dizendo tudo de que errado. Cristo era a pior pessoa do mundo, Não, você não é, dizia isso? não precisa de dizer. As atitudes não, dizem. não, você Calma, não Joaquim. dizia É que isso. nesse caso seu, a gente entende que é como o pródigo. O Isso. pródigo, ele não deixou de ser filho. Ah, então tá, já sei. Você quer dizer que o apóstolo é aquele que fala mal de Cristo. Que nega a fé. Então pausa. Que nega a Mas fé. você sair fazendo tudo errado não é negar não, a fé? eu não neguei a fé. Então tá, vamos voltar. Eu só estou longe de Deus. É Então eu vou diferente. voltar, vamos esquecer porque nós temos um entendimento É que assim, a apostasia, diferente de apostasia. Mas aí você não pode negar o que Cristo disse, né? Ok. Jesus disse que aquele que blasfema contra o Espírito Santo Não tem perdão. Não tem perdão. Você crê assim? Creio. Então você também crê que tem pecado que não tem perdão. Sim, mas vamos detalhe. Então vou voltar a pergunta para o pastor Joaquim, porque quando ele levou para o lado da apostasia, eu não sabia que o entendimento era esse, então a resposta não foi do jeito que eu gostaria. Vou perguntar novamente. O senhor segue a igreja, hoje o senhor está salvo em Cristo. Amanhã, o senhor deixa
de ir à igreja, deixa Você de comete um comungar, pecado, começa tá, a pecar. O senhor não apostatou. O senhor deixa. O que acontece com a sua salvação? O senhor fez estudo amanhã, depois tem um mês que o senhor está fazendo. O Espírito senhor Santo continua salvo? O Espírito Santo continua falando para eu voltar. Fala, mas o senhor está E salvo? se eu digo não quero voltar, eu não quero saber do Evangelho, não quero saber de Cristo, eu estou apostatando. Não, mas vamos desconsiderar isso. O senhor não vai falar nada disso. O senhor simplesmente... Você voltou a beber. Você voltou a beber, tá, peraí, calma. Deixa eu concluir a pergunta. Qualquer um não, calma comete lá. pecado. Calma. Rona. Mas, pastor, eu queria só a resposta. Olha só. Então, o senhor passou a fazer tudo errado. Ficou 6 meses fazendo. Mas com 3 meses, o senhor continuou ouvindo o Espírito, etc e tal. Com 3 meses, o senhor ficou 6 meses. Com 3 meses, no meio dessa situação, o senhor sentiu que o Espírito Santo está te chamando e o senhor não voltou. O senhor continua lá, mas não apostatou, não negou a Cristo, não apostatou. Como que funciona a salvação? Não, o senhor não morreu, não. Como funciona a salvação? O senhor está nesse período aí. O senhor deixou de ser salvo nesse período lá em cima? O senhor está salvo ou não está salvo? Aleluia, muito obrigado. O senhor está salvo ou não está salvo nesse período? Aí é Deus quem vai julgar. Chegamos ao juízo investigativo. Aleluia! Não é isso que eu queria. Nada a Aleluia. ver. Bem-vindo, muito obrigado. Só acabou de aceitar a doutrina do juízo investigativo. Por que nós não sabemos? Calma, deixa eu concluir. Por que nós não sabemos? Por que não nos cabe julgar? Porque nosso pensamento e entendimento é falho e nós entendemos que esse juízo só cabe a Deus. Nós entendemos que esse juízo precisa acontecer. Agora, bom, finalizando. Muito bom. Finalizando. O que eu gostaria de perguntar ao senhor: por que eu sou uma seita se eu creio que eu preciso que o juízo investigativo sobre essa questão do juízo, sim, tá? que o juízo investigativo está em andamento e isso quer dizer, para nosso entendimento, que eu tenho que ter uma vida íntegra, santificada todos os dias. E vou falar mais aqui agora. Existe um texto da Ellen White, vou citar a Ellen White, que ela diz assim, que ela viu em visão que nenhum em 20 da igreja adventista seriam salvos. E achar-se-iam tão em pecado quanto os piores do mundo. Ok. Então, ou seja, por quê? Porque isso que eu estou dizendo aqui, que é andar com Cristo, é o maior desafio da jornada cristã. Joaquim. Muito bem. Agora, você não teve a certeza da vida eterna. Eu tenho. Porque Jesus está fazendo um exame dos seus pecados foram apagados? Responde. Eu tenho. Foram apagados? Todos os pecados que você cometeu até hoje foram apagados? Hoje, lá no céu, no livro da vida, do meu nome está escrito assim: salvo. Isso, seus pecados então foram apagados. E se esse registro do céu vai ser apagado um pouquinho pra frente, não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença. Deixa eu tentar ajudar vocês. Não foram apagados. Deixa eu tentar ajudar. O seguinte, na minha opinião, o que está acontecendo aqui é uma falha de perspectiva. Da perspectiva de Deus, Deus está no tempo fora dele. Em todos os tempos. Não, Deus, o trono de Deus, fora. Ele está dentro do tempo ou fora do tempo? Tempo ou templo? Tempo. Fora, dentro. Deus está fora do tempo. É. Porque o tempo, o tempo é uma criatura de Deus. Deus criou o tempo. Sim. Tá? Então Deus está fora do tempo. O livro da vida é um livro pronto. A Bíblia diz que o livro da vida está escrito desde a fundação do mundo. O livro ou os registros? O livro da vida. E os registros? O livro contém os registros. Aí seria predestinação. Não é porque Deus não está no tempo. Entende? Então essa é a questão. Essa é a confusão que os calvinistas, por exemplo, fazem. Mas um fato é, o livro da vida não fica apagando e colocando nomes. Não é possível apagar um nome, depois colocar, apagar, depois colocar, apagar, Pastor depois colocar. César, muito não obrigado. Tem borracha lá no Bem-vindo ao juízo investigativo. Porque justamente nós não sabemos isso. Então, mas você acha que... Os seus pecados foram apagados ou não, Renan? Na verdade, se você alcançar essa compreensão, aí você tem que dar tchau ao juízo investigativo. Porque não fica apagando e escrevendo. Aí que tá, nós não cremos que o nome entra e sai. Nós cremos que seu nome está escrito no livro da vida? Está baseado no quê? Baseado no conceito bíblico de perdão dos pecados. Aquele seu nome está escrito no livro da vida. Pode ser apagado. E ele pode ser reescrito? Pode ser reescrito. Só que nós não acreditamos no ioiô. Nós não acreditamos no ioiô. Eu não quero ser pejorativo com essas palavrinhas, mas se você acredita que ele está escrito, pode ser apagado, pode ser reescrito, pode ser apagado, pode ser reescrito, desfala o que você acabou de falar. Não, justamente porque nós não cremos no ioiô. Escreve e tira. Mas você acabou de dizer que crê.
Creio. Há um minuto atrás você acabou de dizer que Sim. crença. Eu não vou usar o termo pejorativo, mas Sim. você acabou de dizer, eu creio que tá, mas pode ser apagado, e pode ser reescrito, e pode ser apagado, e pode ser reescrito. Não, mas não foi isso que eu quis dizer. Eu quero dizer o seguinte. Hoje, falando de mim, eu creio que o meu nome está escrito no livro da vida. Creio. Tem certeza? Creio, tenho certeza. Baseado Então- em quê? então, Baseado pra em quê? quê? Calma lá. Baseado em quê? Baseado numa vida condizente de humildade e súplica pelo perdão dos pecados que a Bíblia diz que eu tenho que ter. Não é pela guarda E dos mandamentos. Não, claro que não. E agora Ótimo. ok, e eu posso perder isso se eu entrar em pecado. Não estou nem falando isso, que vou esquecer a apostasia. Então, ou seja, o que eu quero dizer pode com relação perder a vida eterna o que eu se quero entrar em dizer, pecado. O que eu só um Você minutinho, pode perder a só vida pra eterna. Só para não fugir do pastor César. O que eu creio com relação ao nome entrar e o nome sair? Qual é o critério? Eu não sei, nenhum adventista sabe. Então, por isso nós cremos que existe a possibilidade? Sim, claro. Em que critério? Não sei. Agora, por isso que nós cremos que tem que existir um juiz investigativo. Porque eu não sei, o pastor Joaquim não sabe, o pastor César, nós não sabemos. Nós não sabemos se o Billy Graham vai estar lá no céu. Só me diz, nós não Bíblia sabemos diz se ele vai assim, estar lá no isso é céu. verdade. Quem crê Como nele, nós não... quem crê nele passa da morte para a vida. Não entra em condenação. Nenhuma condenação pecar à há. vontade. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Muito bom. Chegou a Cristo. E depois? Então, escuta o que eu vou te dizer. Porque a igreja adventista, infelizmente, ensina uma heresia, que é essa doutrina do santuário, do juiz investigativo, pior ainda. Por quê? Porque Satanás vai levar os seus pecados. Por isso que ele está fazendo o exame nos livros lá. Está examinando quais são os teus pecados. A igreja adventista ensina que Cristo não apagou seus pecados, transferiu para o livro de registro. Você pediu perdão e o que Cristo fez com seus pecados? Lançou lá no livro de registro. Depois, terminando então tudo, Jesus vai chamar o diabo como sendo bode expiatório, bode emissário, vai lançar sobre eles todos os pecados que o diabo fez você cometer. Então esses pecados Cristo perdoou, mas ele não apagou, lançou no livro de registro. No final vai chamar então o bode Azazel, né? E aí vai lançar os teus pecados sobre o bode, Deixa eu fazer uma e aí pergunta. você está livre. O bode Azazel vai significar Satanás, correto? Não, tá errado. Não, Outra não, heresia. pergunta, no nosso conceito. Outra heresia. Não, no nosso conceito. Ah, sim, sim. Azazel, Isso. você não acha justo todos os pecados da terra, daqueles serem Não, colocados vai colocar nas Não. costas de quem? Eu sou responsável pelo meu pecado. Não, você é. Mas Você vem cá, é responsável pelo seu Ok, pecado. mas se você... O diabo não vai pagar pelos seus pecados. Nós Quem cremos pagou que foi vai. Cristo. Não está Detalhe, errado. pausa. Isso é uma heresia. Deixa eu te provar. Vamos lá. Nós não estamos falando dos pecados dos ímpios. Pause. Nós estamos falando dos pecados dos salvos. Peraí, mas se na você... sua cabeça, quem paga o pecado dos salvos é o diabo? Que não. Jesus morreu na cruz do Calvário por todos nós, certo? Pelos seus pecados, E eu inclusive. fui salvo. Pelos seus pecados? Pecados confessados. Pecados confessados. Hum. O sacrifício de Cristo, ele é para todos. Mas e se a pessoa não confessar o seu pecado? Se ela abrir mão da graça, o que acontece com ela? Salvação ou perdição? Se a pessoa não confessar o pecado dela, Não confessou, ela não confessou. mas ela continua vivendo na prática do pecado ou ela abandonou o pecado? Na prática. Ah, se ela continua vivendo na prática Não, do não tem pecado... salvação. Não tem salvação. Óbvio, Nós óbvio. cremos que esses Você está na pecados- prática do pecado? Não. Só um detalhe, nós cremos que esses pecados das pessoas que não vão ser salvas, tal qual acontecia no tabernáculo terrestre, Vai ser cobrado dessas pessoas. Joga nas costas. Não, eles vão pagar, mas vão ser julgados também nas costas de Satanás. Porque quem é o que faz as pessoas pecarem? Então, mas é que A própria pessoa. Agora eu te faço uma pergunta. A própria pessoa. Não. Cada um é tentado pela sua própria tá. concupiscência. Então vou te fazer uma pergunta. A alma que pecar, esta morrerá. Pastor Joaquim, Então se quem não pega sou existisse eu, não é o diabo. se não existisse O diabo é o diabo, tentador. exatamente. Agora você é filho do diabo? Calma lá. Se não existisse Eu não diabo, sou filho do diabo. Eu não faço a vontade Faz a dele. pergunta. se não existisse diabo, nem anjo do mal aqui na terra, haveria pecado? Haveria. Por quê? Porque Adão existe pecou. tentador. Se você Adão tem pecou. Você crê que você tem liberdade? Claro. O que é liberdade? Mas eu Fazer acredito o que é certo e o que é errado. Mas eu acredito que sem a tentação não haveria pecados. Por quê? Nós cremos assim. Agora eu vou te fazer uma pergunta. O fato de nós crermos que o bode Azazel, representado por Satanás, vai receber os pecados daqueles que se perderam, dividindo a culpa com ele. Então Porque a não culpa só é dele. dos Calma lá, salvos. calma lá, não, salvo não, salvo é Cristo. Dividindo com ele. O que faz isso me tornar uma seita?
Pelo contrário, eu acho que, poxa, tá atribuindo a quem tem a culpa, né? Botou nas Ellen costas, White. colocou nas costas de Satanás. Mas qual que é o problema teológico disso? Qual? O bode Azazel, lá no final, no milênio, ele vai receber a culpa dos pecados dos salvos ou dos perdidos? Dos salvos ou dos perdidos? Ele vai carregar o pecado de quem? Dos perdidos? Dos perdidos. Nesse caso, os perdidos então teriam que ser salvos. Porque os pecados deles estão resolvidos. E se os pecados deles estão resolvidos, por quê? pelo Satanás. Essa é a sua teologia. Não. Na sua teologia, É divisão. Então, na sua teologia, o diabo leva o pecado das pessoas sobre si. Só Leva que a culpa do pecado das pessoas sobre si. Mas não somente. essa função, ela é de Cristo. Mas e quem não, É quem só não aceitou? Jesus, é só Jesus condenado, Cristo. já tá condenado. É só Jesus Cristo que morre. O diabo não vai pagar tudo. Substitutivamente. O Creio, diabo não eu tem creio. essa possibilidade. Não, eu creio. Porque se o diabo levar o meu pecado, seja ou Deus ou o diabo, então o pecado já não é mais meu, eu tô salvo. Então quer dizer Mas que ele não Deus está pode ser condenando pessoas sem pecado. Não, então, calma lá, mas é ele não uma pode ter uma heresia. participação a mais? Isso é uma heresia tamanho grande, é extra G. Tipo, acreditar que o diabo leva o pecado das pessoas. Isso é um problema grave. Um detalhe, Sim. não é que ele leva sozinho, gente. Ele é corresponsável. Quem faz pecar é o diabo. Então, Não, Ele- tá errado. Não, mas Ele é é o que- tentador. Se eu não tem, pra mim, se não houver tentação, não tem pecado. Pastor Joaquim, sabe como eu penso? E eu tenho o entendimento da maioria dos adventistas. Olha só. Se eu sair ali na rua agora e fizer algo ruim, é porque eu fui tentado. E se eu fizer alguma coisa boa, é porque eu estou fazendo por Deus, pelo Espírito. Agora, se eu ando com Deus, eu faço coisas boas. Agora, o que É a o meu Bíblia- entendimento, Tá, isso não é uma heresia. Esse é o entendimento. É o meu entendimento. Ok, esse é o teu entendimento. Mas o que a Bíblia diz é diferente. Eu respeito o que você entende. Mas o que a Bíblia diz tem nada a ver com o que você entende. Porque a Bíblia diz que nós nascemos pecadores. Você não precisa do diabo, inclusive, para pecar. Você peca pelo seu próprio desejo. É só ler Tiago capítulo 1. Cada um é atraído e engodado pelo seu próprio desejo. Então, eu entendo a ideia de culpar o diabo, porque ele é o primeiro. Não é só dele, hein? Ele É o nossa grande, também. ele é o grande tentador, mas ser tentado não é pecado. Não é. Para você pecar, você precisa de agência. E você tem livre agência. Verdade. Entende?